mais uma segunda-feira, mais um programa Elas, e hoje aquele quadro, o programa Elas com Eles. Estamos hoje no estúdio do programa Elas, mais uma vez, com o seu Carlos Berti. Quem acompanhou ao longo das semanas aí dos meses anteriores os nossos programas sobre a Convenção Cacileste, nós já fizemos um programa com o seu Carlos Berti. Mas como ele tem uma história muito especial de vida e grandes lições para nós empresários, resolvemos fazer um programa Elas com Eles e estamos hoje aqui com o seu Carlos Berti. Seu Carlos, muito obrigada mais uma vez por estar conosco, se dispor a deixar todos os seus negócios e estar conectado aqui com a gente e contando um pouco da sua história, que é brilhante. Eu já conheço a história há alguns anos, desde que eu entrei para o associativismo, o senhor é uma referência para nós, tanto para nós mulheres, depois o senhor vai contar o porquê, mas é uma referência para nós no associativismo na nossa região leste aqui, principalmente. Então, aí eu acompanho a sua história há pelo menos 8, 9 anos. Então, eu fico muito contente em estar aqui hoje contando a sua história para o programa Elas. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço a oportunidade, né? Fico feliz de ter essa chance, né? De a gente falar da gente, às vezes é muito bom. Obrigado. E seu Carlos, todo o programa Elas, a gente começa contando uma história. E uma história vem de um Era Uma Vez. Então, eu deixo agora o Era Uma Vez para o seu Carlos. Era uma vez dois jovens, 17, 18 anos, 17, 16 anos, meu pai e minha mãe, muito jovens, de onde eu nasci. Menino trabalhador, marceneiro, fez sua fabriqueta, e assim ele foi evoluindo, mas quando eu tinha 16 anos de idade, num sábado de manhã, meu pai saía para Santa Catarina montar uma fábrica, uns móveis, uma loja, bateu o carro, quase morreu, e na segunda-feira à noite um incêndio acabou com toda a fábrica. Então aí começa uma saga, né? Primeiro você começa a pensar por que Deus faz isso com você, né? E é inevitável isso, né? As pessoas quando sofrem coisas vão jogando isso para alguma culpa de Deus, mas como tem um ditado que diz que quando eu pedi força para Deus, Deus me deu dificuldades para que eu pudesse superar e formar a minha força. E foi assim. Então, eu começo a minha vida profissional aos 16 anos, ao lado do meu pai, uma retomada disso tudo, né? Perdemos tudo e fomos retomando isso tudo. A minha família, por parte de pai, estava habituado já há 90 anos dentro de São José dos Pinhais, né? Mas, nesse momento, nós não estávamos ligados a essa coisa do ramo obituário do meu avô. Então, fomos seguindo, fomos indo. Depois eu consegui fazer com duras custas uma faculdade de engenharia em Maringá, porque aqui só havia federal, era difícil, eu não tinha condições de pagar cursinho, enfim, foi muito complicado, mas acabei fazendo lá minha engenharia em Maringá. E aí volto para cá. Eu sou de São José dos Pinhais, nascido, adoro a minha cidade. Tenho viajado em alguns lugares do mundo e as pessoas dizem, gostaria de morar. Eu jamais gostaria de morar fora da cidade. Sou muito apegado a aquelas pessoas que tem lá na minha família. Então, volto para São José dos Pinhais, caso, né? Começo com a Márcia, começo a minha construtora. Aliás, a Márcia, quando comecei a namorar a Márcia, não ia mais com a minha cara, né? Mas um dia eu disse para ela, olha, se você casar comigo, eu vou fazer de você uma cara. Mas, e ela meio, acho que acreditou nisso, sabe? Casamos. E aí eu abri minha construtora, um sócio, e logo quebrei também. Inventei de ir para obras públicas e acabei quebrando. Também mais um momento difícil de vida, também mais um momento
talvez você jogando essas culpabilidades para Deus, mas a gente não fazia isso, né? Parece ser normal, as pessoas fazem, mas a gente não fazia isso. Mas aí essa moça que eu disse que ia fazer dela minha rainha, era professora, diretora de escola, e quando eu quebrei, ela disse assim, eu tive que entregar um carro que era nosso, né? E olha, amanhã você vai ter que ir a pé, poder ônibus para a escola, eu tive que entregar o carro para pagar a conta da empresa, que nós quebramos, estou desmanchando a empresa. Eu disse, não vou precisar mais para a escola. Eu também vou sair da escola. Eu disse, mas você está louco? Eu disse, não estou. Eu vou te ajudar. Então, a partir daquele momento, ela também saiu da escola e passou a ser uma parceira de negócio. De lá para cá, nunca mais quebrei, né? Com essa moça me ajudando. Outro momento de vida, eu e ela, somos assim, apaixonados por crianças, né? Família grande, ela 9 irmãos. Eu era só eu e minha irmã tinha um problema mental, né? Tinha síndrome de Down, já é falecido, mas família de pai, de mãe, sempre muita gente. E nós éramos loucos por criança, queríamos filho. Né? E quando começamos a ir para o processo de termos filhos, a Márcia não conseguia engravidar. Fizemos várias tentativas, vários tratamentos, e ela não deu certo. Até um dia que tivemos um médico que o diagnóstico final foi: vocês são incapazes. Isso foi muito pesado para a gente. E principalmente para a Márcia, porque a capacidade da mulher, a mulher foi feita para ser mãe. Ela decide que ela foi feita para ser mãe. E a Márcia queria ser. Isso trouxe para ela um problema psicológico extremamente grande. Eu não posso ser. E de novo, você está de frente de Deus, um outro baita problema. Mas, mais uma vez, como a gente não brigava com ele, a gente foi deixando que ele desse a solução. E 5 anos depois de todas as nossas tentativas, nós engravidamos do coração. E tivemos a primeira filha, que é a Priscila, já com 38 anos. 5 anos depois engravidamos, 4 anos depois engravidamos do coração de novo, o Giancarlo. E 5 anos depois engravidamos de novo do coração, que é o Juliano. Hoje temos uma família com 3 filhos, um genro, 2 noras, 5 netos. Então já somos 14 pessoas. Contrariando o diagnóstico daquele médico que disse que íamos morrer só nós 2. Então, quando a gente não briga com Deus, a gente começa a entender os seus caminhos. Então, esse Carlos Berti, né, nessa vida, com várias dificuldades, mas com todas as superações, que a gente conseguiu enxergar e entender os desígnios de Deus, olhando os problemas com os olhos do coração. Para isso, a gente teve que fechar os olhos da face. A gente teve que dobrar os joelhos, e a gente teve que levar orações ao céu. E a gente conseguiu ver tudo que Deus queria de nós. E nos deu todas as coisas boas. Hoje a família é muito linda, não só por fora, como por dentro. E com tudo isso, eu consegui construir um condomínio onde moramos todos um do ladinho do outro. Não sei se por essa razão, mas eu sou o pai da minha, né? Abre aquelas zonas assim, e mantém todos eles embaixo das asas. E daí, nesse condomínio, tinha um espaço bom, a gente começou a ter filho, família grande, fazer festa. Eu fui fazendo um salãozinho de festa, fiz um pedacinho e tal.
E aí um dia eu fiquei olhando e se sabe, quando eu disse para aquela moça que eu ia fazer dela uma rainha, e ela, não sei se foi na minha lábia ou realmente gostava de mim, mas enfim, eu acho que ela merece ser rainha. Porque quando eu olho o que ela fez com os filhos dela, o que ela superou, ela cuidou de filhos que não nasceram dela, mas nasceram para ela. Essa mulher merece ser rainha. E sabe o que eu fiz para ela? Um castelo. Construí um castelo. Muitos me dizem que eu sou louco ter feito uma obra daquele tamanho, mas naquele castelo eu acolho amigos, dou para minha rainha, né? Dou para minha esposa um estátua que um dia cumpro uma promessa de que eu disse que ela seria rainha. Então, acolho amigos, né? Festa de todo mundo acontece lá. Inclusive, a terceira convenção aconteceu lá. Né? Acolho a sociedade. Então, eu fico muito feliz. Todo mundo que vai lá diz que tem uma energia boa, porque as pessoas trazem energias muito boas. Então, essa é uma história que poderia ser ruim por tudo que aconteceu, mas realmente de um resultado bom, que a gente tem uma boa conexão com Deus. Seu Carlos, assim, olha, é difícil conduzir uma entrevista assim, né, com tanta emoção, porque a gente conhece uma partezinha só da sua história. Eu conheci alguns momentos, esse início não, mas ouvi do senhor, né, com tanta emoção, com tanta verdade. E estando lá nesse castelo, quando eu falei para vocês no início da nossa conversa que o seu Carlos ia contar para nós essa história, né, essa história da rainha, é muito verdadeiro. Alguns de vocês que nos acompanham sabem, já estiveram conosco no Castelo Verde, em São José dos Pinhais, e é um castelo mesmo. Ele, de fato, cumpriu a promessa para aquela moça, para a moça Márcia, o grande amor da sua vida, sua companheira. E quando a gente está lá, seu Carlos, é exatamente isso. Quando a gente pisa no seu castelo, no castelo da moça Márcia, quando a gente pisa naquele castelo, realmente, existe uma energia, um amor, uma entrega, não tem como explicar. É só estando lá para saber. E sabendo muito ainda, agora mais da sua história, a gente entende o porquê dessa nossa afinidade, dessa nossa admiração pela família Berti, pelo senhor em especial, por toda essa construção dessa história linda que vocês fizeram ao longo desses anos. Então é um grande orgulho para nós hoje poder recebê-lo aqui, poder saber um pouquinho mais e ter essa possibilidade e essa grata satisfação do senhor abrir a sua história assim para nós, né? Para que a gente possa mostrar para as pessoas que as coisas não são fáceis, né? A gente não vai chegar no nosso propósito sem viver o processo. Exatamente. Né? Não existe isso. Não. O caminho às vezes é pesado. Como diz, o único lugar que o sucesso está dentro do trabalho no dicionário, né? Então, o sacrifício da dificuldade, as pedras que nos são colocadas no caminho, né? Elas só servem, né? Dependendo do ponto de vista, de como a gente olha. Como diz a pedra, ela pode servir para me parar, ou pode servir para que eu suba. Se eu esculpir degraus, eu vou subir. Depende da minha decisão. Né? Então, eu até gosto de contar a minha história exatamente para dizer isso. Porque talvez a gente tivesse tudo para ter parado as pedras que aconteceram nas nossas vidas. Parado no querer filho, parado no querer empreender, né? E não, a gente seguiu em frente, a gente conseguiu com todos os sacrifícios esculpir degraus. E hoje realmente, eu digo para você, a gente está, não digo no céu, mas muito pertinho dele. É uma história linda de sucesso. E nessa história linda, seu Carlos, quais negócios nós temos hoje na família Verde? Porque não temos só a Cash Verde, né? A gente fala muito da Cash, que é a mais, é o bebezinho da história
né, de empresa da família Bert, mas que negócio nós temos hoje? Então, a área obituária, que era só funerária, ela foi crescendo, teve também um cemitério, e daí, como, sabe, as famílias vão crescendo, a gente acabou fazendo uma cisão, o tio ficou com a funerária, nós ficamos com o cemitério, e nesse momento eu também entro juntamente com o meu pai no cemitério, né? Cemitério, depois fomos criando, fomos lá, evoluímos para crematório também. E o cemitério foi crescendo, vamos dizer assim, dentro dessa ideia. Eu sou um tanto inquieto, né? Vamos dizer assim, não gosto de ficar dormindo em berço esplêndido, então sempre tem que estar mexendo, vendo. E do cemitério a gente foi criando. Então, uma das criações, só para situar, vamos, funerária ele tem 3 áreas, que é a funerária, que é o cemitério ou que é o plano, né? Os planos funerais. O funerário é o que faz aquele primeiro serviço, o cemitério dá a destinação final dos restos mortais, e o plano funerário é o que liga hoje, né, de uma forma mais barata com as pessoas que vão consumir a questão funeral. É caro hoje o funeral, se você não tem um plano, é muito caro você enfrentar isso, né? Então, os planos funerais são uma medida muito boa para a sociedade, que facilita o acesso à morte. Você sabe, todo mundo vai morrer, todo mundo vai precisar. Então, nós, com a ideia de plano funeral, a gente quis modernizar. Tipo, vamos fazer um aplicativo para sentar o plano funeral, a gente faz um clubinho de benefícios aí e tal, vai fazendo alguma coisa aí. Aliás, começa com cartão, né? Que é o Vida, que é um clube de benefício. Mas daí a gente vê, não, mas o cartão vai ficar arcaico. Vamos fazer uma coisa moderna, um aplicativo. Fizemos o aplicativo aí sim se chamando cashback, porque eu tinha muita ideia do cashback, né? Tinha vindo muito dos Estados Unidos, cashback. Como a fonética era igual, vamos fazer o cashback. Nasce o cashback com a ideia de clube de benefício. A princípio, então, a cashback era só para plano funeral. Só para plano funeral. Mas com o desenvolvimento aplicativo, ela foi ficando encorpado, foi ficando inteligente. Aí se transformou. Um dia eu pensei assim, puxa, mas para que ela funcionasse legal, tinha que ter dinheiro dentro. As pessoas tinham que colocar dinheiro. Qual é o jeito de colocar dinheiro? Aí olha para o lado, poxa, eu tenho que pagar todo mês, vale alimentação e refeição dos meus funcionários. Obrigatoriamente tem que pagar e obrigatoriamente eles gastam. Então, nós somos a primeira empresa do Brasil a ser cadastrada no PAT para digital. Né? Todas as empresas eram, na época, todas de cartão. Nós somos a primeira que se cadastrava. Uma burocracia danada, porque como é a primeira, não tinha parâmetros fora. Mas, enfim, lutamos e conseguimos cadastrar. Aí, eu tinha uma forma. Então, foi criado também um meio de pagamento. Além de ser um clube de benefícios, foi criado um meio de pagamento para que eu pudesse ter o cashback. E aí vai. Só que daí ficamos proibidos de fazer, né? Proibido fazer cashback em vale alimentação e refeição, né? Então foi feito um produto, mas espera aí, não posso usar nesse negócio aqui que é de vale alimentação. Vamos para outros segmentos. Opa! E aí foi. Daí um dia, nós somos uma empresa para acertar cashback, que é vale alimentação e refeição. Nós vimos o motorista do rapaz trazer lá e, ai meu Deus, esse negócio de combustível está me deixando de cabelo branco, que todo mês tem que fazer esses fechamentos, nunca dá certo. Opa, olha aí, olha uma área de combustível aí que a gente pode fazer. E desenvolvemos então a parte de combustível, né? Aí você vai conversando com o posto e tal, aí de repente o posto diz para nós, mas espera aí, tem uma empresa aqui que tem 20 caminhões. Mas vamos abrir isso para a frota, então, né? Não só para o pequeno. E aí a Cashback foi desenvolvendo nesse processo, né? Aí, no momento, eu comecei a pensar, mas espera aí, a Cashback nasce com o propósito de plano funeral e foi derivando para todos. E cadê o plano funeral? Ficou fora, ficou à parte. Então, nós criamos a Bet+, Clube de Benefícios. Então, a Bet+,
é exclusivamente voltada para o colaborador, para as pessoas. Então, se eu entro na empresa com um produto para o empresário, eu também tenho agora um produto para o colaborador. Então, a Bert Mais, além de ela atender a área funeral, agora nós estamos se parcerando com uma empresa para fazer a área de saúde, né? Ou seja, eu ter um programa de saúde, não é um plano de saúde, mas um programa de saúde onde eu consiga ter realmente saúde mais barata, convênios, né? Mais baratos, mas convênios sérios, né? Mais barato do que um particular, uma vez que eu de repente não posso entrar num plano que me custe caro, mas eu faço, eu crio esse entremeio, ajudo ao empresariado a fazer isso, e naturalmente o seu colaborador tem essa benesse. E aí já entrou agora o Vale Farmácia, que também era outra modalidade de fazer papelzinho, que gasta no final do mês, eu gastei, não gastei, é uma burocracia imensa, né? Então, também faz parte, né, que esteja no cashback, mas é um produto também da Bert+, né? Então, essa é a terceira empresa, o Cemitério é uma empresa, né? A Cashback virou a outra empresa aqui, pagamento digital, então, informações de dados. A Bert+, é um clube de benefício, de fato, voltado ao funcionamento. E daí, como envolve muita gente, né? Muitas pessoas trabalhando nesse processo todo, praticamente quase 100 pessoas, atende o grupo todo. Então, nós criamos a Inoviserv, que é uma empresa que detém toda a mão de obra do grupo, e ela vende para o próprio grupo as mãos de obras específicas. Então, todo o departamento de pessoal que eu teria que ter um em cada lugar está num lugar só. Né? Nós temos a Inoviserv, que atende esse pessoal todo. E quem comanda isso tudo, né? Então, nós temos uma holding, sou eu tenho 2 filhos e uma filha, e naturalmente a filha é casada, e esse meu genro, que está mais para filho hoje do que qualquer outra coisa. Então, eu e os 3, nós comandamos todas as empresas. Então, hoje nós temos a Bert Company, que é uma holding de administração, que comanda todas essas empresas. Né? E a última empresa é a CWB Participações. Se você vê, CWB é o código de Curitiba, mas o dono original desse nome sou eu, porque sou Carlos Wilson Bert. Então eu tive que criar uma CWB para mim. A CWB é uma holding patrimonial. Então todos os patrimônios da família estão nessa holding patrimonial. Então hoje esse é o grupo o grupo Bert, aí, da Bert Company, que a gente chama. Todas as empresas que funcionam deste jeito. Olha só, que satisfação, hein? Programa Elas contando uma história dessa, trazendo o seu Carlos, né? Que já contou essa história de uma forma tão brilhante. E hoje é esse homem de referência, essa família de referência, de sucesso, próspera, porque realmente acreditou e não deixou passar nenhuma oportunidade. Né? Todas as oportunidades que foram batendo a porta, vocês foram criando soluções para atender as suas demandas e as demandas dos outros. Então, é assim que eu consigo entender toda essa logística da família Bert e essas empresas e todo esse negócio que se formou na família Bert. É muito bom poder contar, né, histórias como essa para as pessoas que nos acompanham. O nosso programa ele tem esse propósito de contar histórias empreendedoras, histórias que te inspirem, histórias que conectem com você e que você entenda que qualquer um é capaz de construir o seu sucesso, de construir o que acredita, o seu sonho, mas para isso nós temos que viver o dia a dia e o processo de tudo isso. Seu Carlos, a gente sempre encerra o nosso programa com uma dica de ouro. Eu acredito que o nosso programa todo já foram várias dicas de ouro, né? O senhor deixa aqui um legado para nós, muito grande. Porém, eu gostaria que o senhor elencasse uma dica que o senhor acredita assim, que tenha feito a diferença na sua vida
para que hoje o senhor seja a pessoa que o senhor é, esse empresário de sucesso que o senhor é? Para mim dar essa dica, eu preciso contar uma historinha muito pequenininha. Pode ser? Fica à vontade. Tá bom. Minha filha ia casar. E íamos fazer lá no nosso castelo. Na época não tinha nem o castelo, era uma Era parte. um condomínio. Né? É, um condomínio, era uma parte, uma cerimônia externa. No sábado, no dia do casamento, amanheceu até solzinho fraco, 10 horas da manhã, escureceu o céu, chuva. Meio-dia me liga o rapaz que ia fazer a cerimônia externa e diz assim para mim: seu Carlos, aqui em Curitiba está chovendo demais, eu não vou levar os equipamentos para fazer a cerimônia externa, nós usamos o equipamento da banda dentro do salão. Eu digo: não, você vai trazer, porque aqui em São José não está chovendo. Mentira minha, estava caindo o céu. Minha filha estava no dia da noiva, fomos almoçar com ela, chorando: pai, como é que nós vamos fazer, filha? Essa chuva é bênção, mas não vai chover. Fui para casa, chuva. Chego lá, o pessoal da decoração: seu Carlos, qual é o plano B? Digo: que plano B? Não, que chuva. Digo: não vai chover. Mas, seu Carlos, não vai chover. 3 horas da tarde. Assim foi. Quando chegou 6 horas, o casamento era 7h15, quando chegou 6 horas da tarde, deu uma garoa. A moça da decoração disse: seu Carlos, eu vou pôr os tapetes lá dentro do salão. Eu digo: não, você não vai pôr o tapete dentro do salão, você vai me ajudar, nós vamos secar. Eu vou te ajudar, nós dois, vamos secar. Eu tinha posto umas cadeiras lá para a cerimônia externa, nós vamos secar as cadeiras e nós vamos fazer que não vai chover. 6 horas da tarde, garoando. 6h30, parou a garoa, acredita ou não, 7 horas da noite, tinha sol. Nosso terreno, onde ia ser feita a cerimônia, uma parte alta. Você olha assim para o horizonte, que fica aqueles desenhos do sol. Estava lindo. O céu estrelado. O que eu quero dizer para vocês da fé? Quando você tem fé, de fato, no teu coração, quando você acredita realmente que é possível aquilo acontece. Porque você vai estar desafiado a todo momento, a toda hora para desistir. Todas as pessoas com quem eu falei, todas as pessoas que me envolveram, todas me provocaram a desistir. Todas me provocaram a fazer o plano B. Mas eu sabia que não ia chover. Então, quando a gente tem fé de verdade, quando você acredita de verdade no teu coração, não importa o que digo para vocês. Tem um ditado que diz assim: a fé remove montanha. Eu não sei se é verdade, mas que a fé para a chuva. Isso é verdade. Isso eu vivi. Então, como dica de ouro, quando você quiser, quando você acreditar, acredite de coração. Não importa as dificuldades, não importa o tempo que essas dificuldades duram, mas você vai conseguir. Né? E o que você já viu lá, né? No meu espaço, com a minha família, você viu que eu acreditei sempre. Sempre acreditei que era possível. Era possível ser pai. Né? Tem um ditado que diz assim, que o homem, para ser realizado, precisa fazer 3 coisas: escrever um livro, plantar uma árvore e ter filhos. Eu não sou escritor, mas eu tenho um livrinho lá escrito, escrevi algumas coisas. Eu não sou agricultor, mas já plantei uma árvore. Eu nunca gerei um filho, mas sou pai. Então, a fé fez isso. Essa é a minha dica de ouro para vocês. Ah, meu Deus do céu, seu Carlos. Aplausos, aplausos. Aqui a gente não tem plateia, mas eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando o nosso programa sentem a emoção que a gente tem hoje aqui no estúdio. Realmente, eu não tenho nem como finalizar hoje um programa depois dessa conversa aqui tão amorosa e calorosa com o seu Carlos, da família Berti. Então, o nosso muito obrigada mais uma vez, seu Carlos, por essa oportunidade, por essa grandiosa oportunidade de aprender mais um pouquinho com o senhor. E eu agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui semanalmente no programa Elas. O meu grande abraço, a minha gratidão a vocês que são nossos apoiadores, que fazem com que o programa Elas aconteça.
E eu espero vocês na semana que vem. Até lá!